Olá, meu nome é Fabrício, sou assistente social formado pela UFTM. Atualmente atuo na Prefeitura de Uberaba, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Fui convidado, pela Márcia para estar aí falando um pouco da, da política de atendimento à pessoa idosa, especialmente a situação das pessoas idosas institucionalizadas, né? A primeira pergunta se refere às principais demandas, né, que as pessoas idosas institucionalizadas apresentam. Há duas demandas que são muito fortes, né, entre as pessoas idosas institucionalizadas. A primeira, sem dúvida nenhuma, é o convívio familiar, é o direito ao convívio familiar. A gente precisa lembrar que o convívio familiar é um direito social garantido em toda legislação, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pela Constituição, Estatuto da Pessoa Idosa, Política Nacional do Idoso, e enfim toda legislação referente. Então, o convívio familiar, sem dúvida, é a principal ou uma das principais demandas apresentadas pelas pessoas idosas institucionalizadas. A segunda também é muito forte, aparece sempre muito, que é o direito ao convívio comunitário, isso do ponto de vista da legislação social, ou do ponto de vista da legislação civil, dos direitos políticos, dos direitos humanos, é o direito de ir e vir, né? As pessoas institucionalizadas, geralmente, elas estão em situação de abandono familiar e com o seu direito de ir e vir cerceado, o seu direito de convívio, né, comunitário cerceado. A segunda pergunta é sobre como que aparece, né, no caso das instituições de longa permanência de pessoas idosas, a questão do gênero, raça e classe. Na proteção social especial da assistência social, não há uma exclusividade com relação às camadas mais empobrecidas da classe trabalhadora. Camadas da classe média, inclusive classe média alta, são atendidas pela proteção social especial, sobretudo com relação à perda, à fragilização dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários, da autonomia, né? Então, essa é uma característica que compõe aí o público das ILPIs. Não é um público exclusivamente de idosos mais empobrecidos, não, tá? Você tem também idosos que estão ali, inclusive, nas vagas sociais, que são as vagas subsidiadas pelo município, né, pelo estado, mas você também tem pessoas idosas que têm recursos, que são aí de classe média baixa, classe média alta, mas que perderam a sua autonomia em razão de agravos à saúde, e também perderam aí os seus vínculos familiares e comunitários em razão do desrespeito
que as famílias cometem contra pessoas idosas, né? Falta de paciência, não querem se dedicar aos cuidados às pessoas idosas. Há questões, né? E aí até entrando na questão, né, de gênero, enfim, o histórico familiar, né, de muitos idosos depois volta, né? Se esse histórico for um histórico de abandono, de violência intrafamiliar, de violência, né, doméstica, geralmente isso depois reverbera num abandono que deságua na institucionalização dessas pessoas idosas que no seu histórico familiar porventura tenham aí abandonado filhos e família. De modo geral, eu observo, mas isso eu quero deixar claro que não é um dado estatístico, tá? Isso da minha observação, da minha experiência, né? Eu sugiro que vocês procurem, vocês pesquisem isso, mas me parece que o maior público das ILPIs é de homens, né? É de idosos do sexo masculino. E aí, por essas relações, né, familiares, por essas relações sociais, né, a forma como os papéis, né, que o homem cumpre na sociedade e depois ele cumpre o seu papel social, essa mesma sociedade abandona ele, né, quando ele não consegue mais cumprir aí com as tarefas, com as funções e com as exigências da sociedade capitalista. Eu confesso para vocês que, mais uma vez, na minha observação empírica, sensível, ainda que essa questão, né, da cor de pele branca no Brasil seja algo bastante específico, mas eu confesso para vocês que eu não observei, na minha experiência profissional, eu não observei nenhuma maioria ampla do ponto de vista racial, né? Pode ser, com certeza, algum vai ser maior, né? Vai ter mais negros, vai ter mais brancos, mas me parece que essa maioria não é uma maioria ampla, não é uma maioria absoluta que nos permita dizer que idosos institucionalizados são de determinada raça. Isso eu acho que no caso das ILPIs, eu não sei se isso é possível de se fazer, tá? Com certeza, quando a gente olha para as vagas sociais das ILPIs, aí sim pode-se dizer que há uma proeminência racial negra, tá? Mas no público geral das ILPIs isso é bastante discutível, aí tem que pegar para olhar mesmo, tá? A terceira pergunta sobre desigualdades no acesso. Então, eu acredito que o acesso dos idosos aos seus direitos sociais e humanos, ele é determinada, né, pela sua classe. Mas também vai ser determinada pela construção do histórico familiar, né? Se trata de um histórico familiar de cuidado, de respeito mútuo,
né, de manutenção dos vínculos e do convívio familiar, esses direitos serão mais facilmente acessados. Agora, quando não há essa manutenção dos vínculos familiares, comunitários, a autonomia, né? Quando o idoso, ele, por questões, né, de saúde, ele perde a sua autonomia, também isso dificulta bastante o acesso à saúde, até porque nós não vivemos numa sociedade em que as pessoas se responsabilizam uns pelos outros, né? A não ser de forma forçosa, a não ser de forma, a não ser que seja exigido, né? Então, o acesso aos direitos sociais, direitos humanos entre os idosos institucionalizados, ele vai depender inclusive da qualidade da instituição, né? Da qualidade das relações que essas instituições estabelecem com gestores públicos, com os poderes públicos, né? E aí há sim um conteúdo de classe, raça e gênero, mas esse conteúdo nesse campo mais amplo, nesse campo macro, né, das relações, né, em que essa família e essas pessoas estabelecem com outros sujeitos da cidade, do estado, enfim, né? Então, nesse campo dos círculos, né, sociais, dos círculos de convívio, de convivência, de amizade, de mútua dependência, né? Então, isso também vai determinar aí essas questões das desigualdades no acesso. Claro que a questão de classe também no seu campo imediato, isso sempre vai determinar, com certeza. Tá? As políticas mais importantes para garantir o cuidado integral a pessoas idosas. Veja, ainda que seja muito difícil, muito delicado, muito discutível, né? Qualquer resposta que eu dê e com certeza vai ser bastante questionável, bastante discutível, né? O ideal é que não haja essa proeminência, o ideal é que as políticas estejam, né, lado a lado, construindo esse cuidado integral, né, numa perspectiva, inclusive, intersetorial de cuidado integral. No entanto, quando a política de saúde falha, eu penso que o impacto é maior. É muito difícil você conseguir trabalhar, você conseguir mobilizar, você conseguir possibilitar, né, o acesso de uma pessoa idosa aos seus direitos, se ela não tiver com a saúde, inclusive a saúde mental, tá, sendo bem atendida, bem acolhida. Há muitos casos, há um número expressivo de casos e a gente precisa muito que a política de saúde consiga avançar no cuidado das pessoas idosas, para que a gente possa atender com maior qualidade, maior eficiência. Lembrando, inclusive, que o serviço social na saúde
precisa fazer o trabalho do serviço social, né? Às vezes as pessoas confundem serviço social com assistência social. Ah, precisa mobilizar a família, precisa dialogar com a família, manda para assistência social? Não, a equipe de saúde mesmo está plenamente qualificada, capacitada para fazer isso. Né? Há uma confusão, né? Então, muitas vezes a política de saúde, tudo que é social, né? Tudo que é o ponto de vista social, manda-se para assistência social. E aí esse equívoco acaba inchando, né, as demandas da política de assistência social e acaba fazendo e a política de saúde e as outras, né, políticas não sejam eficientes ou tanto quanto devem ser. Então, correndo todos os riscos aqui, mas só para responder a pergunta de vocês, eu acho que a política de saúde ela tem uma importância maior. Inclusive do ponto de vista da, da vigilância, né, sanitária, que vai fazer a inspeção e vai fazer ali a fiscalização de como as instituições de longa permanência estão organizadas, se estão seguindo, né, os padrões de qualidade técnica, profissional, de organização, né, enfim. Então, até desse ponto de vista, também a política de saúde tem uma maior relevância, na minha opinião. Inclusive, há casos, muito possível que você tenha idosos institucionalizados e que não necessariamente vão demandar um atendimento de um CRAS ou de um CREAS, né? Agora, da política de saúde, sempre vai haver, né, demanda. Bom, a pergunta número 5, barreiras para denúncias e reconhecimento da violência. Talvez uma barreira muito importante é a fragilidade política mesmo das pessoas idosas, né? Elas não se enxergam como sujeitos com direitos, sujeitos que têm o direito de fazer uma denúncia. Eu acho um pouco ingênuo você pensar que uma pessoa idosa não sabe reconhecer quando ela está sendo vítima de violência. De modo geral, eu diria para vocês, elas reconhecem sim. O que precisa ser constantemente trabalhado com elas é a autonomia, é esse fortalecimento político, contribuir para que essas pessoas saibam que elas não têm que aceitar nenhum tipo de violência por nenhuma razão, né? E aí esse nenhuma razão é algo bastante complicado, algo que dá bastante discussão, porque ainda que a gente esteja falando de uma pessoa que no seu histórico de vida, no seu histórico familiar, cometeu inclusive violências com outras pessoas, inclusive da família, mas isso não dá o direito a ninguém de cometer uma violência agora com essa pessoa, né? Agora ela está idosa. Uma coisa não justifica a outra, né? Isso inclusive na perspectiva dos direitos humanos. Há várias outras, né, barreiras, tem a barreira tecnológica, com certeza, mas há a barreira da instituição, né, há aí a questão
da institucionalização em si mesmo, com certeza é uma barreira muito importante, assim, né? Imagine se um idoso está dentro de uma instituição de longa permanência e aí ele diz e vai chamar a polícia porque descobriu um filho seu tá roubando ele, né? Isso vai ser controlado pela instituição, ele não vai ter o direito, ele não vai ter a liberdade de pegar ali um celular dele, um telefone dele e fazer nada disso, assim, né? Então há uma condição, né? A institucionalização é uma condição que cerceia direitos e, né, cerceia o direito de ir e vir, cerceia o direito até de correspondência, hein? Né? Então é uma condição bastante delicada. A sexta pergunta: como a política de saúde se relaciona com as pessoas idosas institucionalizadas? Então, eu acho que é uma oportunidade para eu retomar a reflexão que eu estava fazendo. Eu acho que a política de saúde precisa avançar no seu papel no combate à violência da pessoa idosa, né? Sempre que se fala em violência de pessoa idosa, a política de saúde transfere a responsabilidade para a assistência social, ou quando, muito raramente, toma a atitude, que é a atitude correta, de acionar a segurança pública e o sistema de justiça. Mas a saúde mesmo tem um trabalho a desenvolver nesse cenário, né? Se eu atendo um idoso que foi vítima de violência, enquanto profissional de saúde, eu preciso saber que eu tenho que atendê-lo, né? E isso não está muito bem claro, isso não está muito bem estabelecido entre as equipes de saúde, não. Inclusive, essa situação, né, do direito de ir e vir, né, que é cerceado, essa questão do abandono familiar, a violência institucional, né? Violência institucional. Então, a saúde. E assim, me parece bastante óbvio que, de modo geral, ainda que talvez a gente não possa falar em termos absolutos, mas de modo geral, uma vítima de violência é um potencial usuário da política de saúde, né? Uma pessoa que sofreu uma violência, de modo geral, ela apresenta uma demanda para a política de saúde, e uma demanda, inclusive, que, na grande maioria dos casos, precisa ser atendida antes de qualquer outra coisa, inclusive. Mas eu vejo assim que isso não está muito claro não para os órgãos de saúde, para as equipes, para as instituições de saúde não. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Vi que o vídeo ficou um pouquinho longo. Sugiro que vocês acelerem aí o vídeo para não ficar muito longo, tá? Obrigado pelo convite. Fico à disposição de vocês para qualquer outra demanda, tá bom? Um abraço.